Fala pessoal, Sector aqui. Hoje eu venho trazer um guia sobre o personagem Billy aqui do Only Zero. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Certo pessoal, a primeira coisa que eu vou explicar é sobre os atributos básicos do personagem, tá? Para quem não sabe, o Billy é um atacante, ou seja, ele é voltado em causar bastante dano, tá? Ele é do elemento físico. O elemento físico, o que que ele faz? Toda vez que você enche aquela barrinha, né, da passiva, né, seria do elemento ali do jogo, o dano físico, ele vai meio que vai dar uma explosão de dano ali, meio que vai dar um tecão assim, uma explosãozinha, e vai estar causando dano explosivo ali, tá? Eu vou estar mostrando depois na prática para vocês como funciona. Sobre os atributos que a gente vai estar focando, obviamente vai ser ataque, taxa crítica e dano crítico. Quanto maior esses três atributos aqui, melhor, tá? Sempre mantendo ali um equilíbrio para poder ficar interessante. Por exemplo, você não vai ter aqui 200 de dano crítico e 10% de taxa crítica, não faz muito sentido, sabe? Sempre tem que ser um meio termo. Uns 50% de taxa crítica ali com sei lá, uns 100% de dano crítico já estaria ótimo pro personagem, já estaria bem forte, tá? Agora, bora para as habilidades aqui dele. Muito simples, pessoal. Primeiro a gente tem os ataques básicos normais. O Billy, ele tem uma interaçãozinha um pouco diferente com os ataques básicos dele, que é sobre a esquiva que ele tem no ataque básico e também o ataque básico quando ele tá agachado, tá? Que é bem importante para ele aqui. Mas basicamente assim, pessoal, a passiva dele, o que que acontece? Quando você dá certa quantidade de ataques básicos ali, ele meio que vai se agachar e vai ficar atirando parado no mesmo local. Conforme você atira parado no mesmo local, você vai estar ganhando aqui, ó. Quando o Billy usa o disparo agachado, que seria esse caso, ele vai estar ganhando aqui 33% a mais de dano, tá? Então isso daqui ele vai escalando, tá? O personagem vai deixando mais forte. Essa passiva aqui dá para você ir melhorando ela vai ficando mais forte com o passar do tempo, então é uma passiva bem interessante pro personagem aí. Já a esquiva dele é bem legal também. Sobre a esquiva dele você consegue desviar e bater ao mesmo tempo, porque ele meio que sai girando e dando vários tiros em área ali, o que é bem legal também. Eu vou estar mostrando depois na prática também. Já sobre a assistência dele, ela é uma das assistências que causam bastante dano no jogo, tá? Eu acho, pelo menos, utilizando aqui pela minha experiência no jogo. O que que acontece? Toda vez que a gente dá assistência, ou seja, troca de um personagem para o outro quando enche a barrinha ali, né? Quando você stuna o personagem, ele vai estar entrando em campo, disparando vários tiros em área ali e saindo. Porém, isso daqui tem uma interação direta com as ressonâncias dele, que depois eu vou estar mostrando para vocês também. Já já a sua skill é muito simples, ele vai estar dando 2 tiros ali que vão causar muito dano bruto, tá? Vocês podem olhar que o multiplicador aqui dos tiros é bem grande, então ele vai estar causando bastante dano com a sua skill E aí. Já o seu ultimate, galera, ela é uma das ultimates que eu acho mais interessantes do jogo também, porque ela causa bastante dano em área, né? Então ela pega vários personagens, vários inimigos, né? E além disso, ela escala bastante com a ressonância dele. Então, bora agora explicar sobre os equipamentos aqui e depois eu vou para as ressonâncias para poder mostrar para vocês lá. Sobre os equipamentos, pessoal, a gente vai usar aqui 4 equipamentos aqui do metal de presas, tá? O metal de presas ele vai estar aumentando o dano físico, além de que sempre que um membro da equipe utilizar a passivinha, né, do dano físico, o portador, tá, causa 35% a mais de dano durante 12 segundos. Então, ou seja, quando você enche a passiva lá do físico e causa o dano físico no char, você vai estar ganhando 35% a mais de dano, que é muito bom. Já nesses outros dois conjuntos, a gente vai estar usando o Punk Hormonal. Por quê? O Punk Hormonal, ele melhora o ataque. Então é um subconjunto para a gente utilizar muito bom aqui, tá? Então aqui a gente vai focar em taxa crítica, dano crítico e ataque, tá? Sempre que possível, beleza? Em todos eles. Esses três aqui são os padrões, né? Então vai ser PV, que seria a vida, ataque para melhorar o ataque e a defesa. Esses três aqui são padrões. Os que vão mudar são esses outros três aqui. Neste daqui, você vai colocar taxa crítica ou dano crítico, tá? Neste aqui de cima, você vai colocar bônus de dano físico. E nesse aqui de cima seria ataque, tá? Porém, eu não peguei nenhum que venha com ataque, então eu estou utilizando esse daqui por enquanto. Mas você focaria em ataque aqui para ele, certo? Quais são os atributos que você vai focar? Critical Rate, Critical Damage, ataque e ataque em porcentagem de preferência, tá? Por exemplo, tem vezes que vão vir aqui, ó, substatus de ataque. Deixa eu achar um aqui, ó.
Esse aqui dá ataque normal, porém o ataque em porcentagem ele é muito melhor, porque ele como se diz, ele dá muito mais ataque em questão bruta ali, né, em números. Então seria muito melhor você pegar em porcentagem aí, beleza? Mas no geral, os itens para usar com ele são isso. Já a arma dele, eu tô utilizando a própria arma dele, tá? A arma dele, quando você utilizar ataques básicos ou rápidos que atingem o inimigo à distância, né, seria a 6 metros, você vai estar aumentando em 46% o dano físico do personagem. Uma das melhores armas para eles também, tá? Você tem a opção aí de estar utilizando uma outra arma para ele, que seria a arma da Nekomata, que é aquela garrinha, aquela luvinha assim, ou aquela Cannon Rotor, que é uma que tem passe, tá? Uma que tem 3 buraquinhos que tem no passe. Já uma opção gratuita seria essa daqui, tá? A Lunar, se você não tem arma dele, você pode estar utilizando ela. Ela vai estar melhorando aqui os ataques básicos. Então isso aqui é bom pra ele, tá? Porém, se você tiver a arma dele, é a que eu mais recomendo, porque fica muito interessante pra ele aí. Já sobre as ressonâncias do Billy, pessoal, eu recomendo muito a primeira dele, se você conseguiu pegar aí é ótimo, porque ela vai estar regenerando energia, eu vou estar mostrando aqui pra vocês. Quando ele usa um ataque rápido ou uma contra-esquiva, que seria quando o personagem inimigo vai atacar você e você usa o parry ali, né, e ele entra em campo, ele vai estar regenerando energia. Além disso, isso aqui pode ser ativado a cada 5 segundos, então isso daqui vai estar enchendo a energia do Char. E quanto mais energia ele tiver, mais dano ele causa com o E, né, que é uma skill que é bem importante para o personagem, então é bem legal de você ter essa skill aqui, essa ressonância aqui. Já a sua segunda, ele vai estar ganhando um adicional de dano de 25% quando ele conseguir utilizar a contra-esquiva, tá? A contra-esquiva dele vai ter uma melhora de dano de 25%. Além de que os disparos rolantes, ou seja, a skill que ele usa quando ele dá dash e atira, ou a esquiva dele, são consideradas contra-esquiva, então elas também vão estar causando mais dano aí, beleza? Pessoal, a quinta aqui eu nem vou explicar porque é só a melhora de nível, tá? Eu vou explicar direto a quarta aqui. A quarta, quando ele atingir o inimigo com ataque especial reforçado, ou seja, a skill do personagem, ele aumenta a taxa crítica do Billy com base na distância do inimigo. Quanto mais próximo esse inimigo tiver do Billy, maior será a taxa crítica que ele vai ganhar. Então, por exemplo, quando você for usar a skill E do personagem, quanto mais próximo você tiver do inimigo ali, maior vai ser a quantidade de taxa crítica que você vai estar ganhando com o personagem. Então essa skill aqui é bem importante para ele, tá? E a sua última aqui, que vai estar modificando o personagem, quando ele acumula 10 acertos em um inimigo, ele aciona uma esquiva perfeita, que seria quando ele desvia de um ataque ali do inimigo, ele aumenta o dano dele em 6%. Isso daqui, ele acumula até 5 vezes, então vai estar melhorando bastante o dano do Billy aí. Pessoal, sobre os times que você pode estar utilizando com o Billy, é muito simples. Eu recomendo você estar usando ele ou com a Amber, que é da mesma facção que o Billy, então ele vai estar ganhando a passiva, ou com personagens do atributo de dano físico, igual a Piper, né? Você pode estar trocando a Piper aqui por uma Corrin, por uma Nicole, tá? Porque elas são da mesma facção ou do mesmo atributo e ele vai estar ganhando a passiva, que é bem importante para ele. Então, a minha recomendação é essa. Já sobre a passivinha aqui do Billy, tá? Que ele ganha quando ele tá com a mesma facção, o mesmo atributo. Depois que ele usa um ataque em cadeia, tá? O ataque em cadeia seria quando você usa aquela troca de char, né? Quando carrega aquela troca de char. Ele vai aumentar o dano do Supremo do Billy em 50%, ou seja, vai aumentar o dano do ultimate do personagem em 50%. Isso aqui acumula até 2 vezes. Ou seja, isso daqui, pessoal, é para forçar você a usar o Billy naquelas trocas quando aparece o personagem, e aí, quando você trocar o personagem depois de 2 vezes, ele vai ter 100% de aumento de dano no ultimate dele, tá? O que seria muita coisa. Por isso que ele é um char focado em causar bastante dano. Essa passiva aqui é muito importante para ele, tá? Muito importante mesmo. Então eu recomendo demais vocês ficarem atentos a isso aí. Beleza, pessoal? Eu tô com o Billy aqui na prática, tá? Para explicar para vocês. Muito simples, tá? Ele vai ter aqui os ataques básicos deles normais, onde os ataques básicos deles vão se transformar nesse ataque agachado, tá? Então reparem, quando ele tá agachado, ele vai ganhando um aumento de dano, tanto que os números lá vão mudando, tá? Justamente por conta daquele processo que eu já expliquei da passiva dele pra vocês, tá? Além disso, os ataques deles têm uma interação com esquiva. Toda vez que você redireciona o ataque dele para trás, para frente, para um lado e para o outro, ele é considerado uma esquiva também, se você tiver ressonância, claro. Então quando você estiver atacando aqui, ó, e conseguir desviar no tempo que o inimigo for te bater para o lado, para a direita, para trás, para frente, você vai estar esquivando do ataque dos inimigos aí, o que é bem interessante, tá? Já sobre aqui o seu dash, ele tem o dash normal, porém você tem o dash que ele atira para vários lados, tá vendo? Ó?
Isso daqui também é considerado uma esquiva, tá? Se você conseguir dashar e atirar, é considerado uma esquiva perfeita. Já o seu ataque reforçado seria o E, ele dá esses 2 tiros aqui, tá? Esses 2 tiros aqui, ele vai depender bastante também se você tiver ressonância. Quanto mais próximo você der, mais taxa crítica você vai estar ganhando, tá? Então seria interessante aí vocês pensarem nisso. Basicamente é isso. Já sobre o seu ultimate, a gente vai estar buscando utilizar o ultimate dele depois de um certo tempo da batalha, tá? Por que que é uma condição isso daqui? Para você causar mais dano com o ultimate dele, você precisa ter usado o ataque em cadeia do personagem 2 vezes. Eu vou estar mostrando isso aqui agora para vocês. Deixa eu só liberar o inimigo aqui. Desativar. Ativar. Beleza. Pronto. Agora eu vou lutar com eles aqui e vou mostrar pra vocês, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer é pegar um char pra poder stunar o inimigo. E aí a gente vai usar o Billy, ó. Eu já tenho mais 50% de dano aqui, correto? Então foi meu primeiro uso aí. Eu gosto de usar a Piper porque a Piper melhora o ataque, além dela também ser uma buffer pra causar mais anomalia, tá? Acho que eu vou matar o bicho muito rápido aqui, nem vai dar tempo. Vamos ver. Esperar ele nascer aqui. Vou tentar stunar de novo aqui com a Andy pra gente ganhar mais dano aí com o ultimate, tá? Certo, ó, usei o Billy aqui de novo. Pronto, já tenho aqui 100% a mais de dano com o ultimate. Agora eu trago o Billy pra campo e aí é só utilizar o ultimate dele, tá? Ele vai estar causando bem mais dano aí com o ultimate do personagem. Beleza? Basicamente é isso, tá, galera? Não tem muito segredo. É só vocês ficarem atentos às passivinhas que tem ali no meio do personagem com outras coisas aí, que dá certo você deixar ele o mais forte possível. Esse foi um guia, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigado e até a próxima. O bicho tá me batendo aqui, ó.